como fazer o morango florir. Nesse vídeo eu vou estar te passando dicas essenciais para que seu morangueiro chegue à fase da floração e, consequentemente, à produção. Olha só, aqui a planta está produzindo um fruto, tem florzinha, e olha que interessante. E não para de produzir, a produção aqui é o ano inteiro. E também está produzindo mudas. Tem uns aqui que está produzindo mudas. A gente tem cerca de 36 plantas, olha que perfeição. Todas elas produzindo frutas ou mudas. Olha ali, moranguinho, aqui também, olha só. E para que você chegue à fase da floração, é necessário que você tenha alguns cuidados para que a planta possa assim florir e frutificar. Qual é o cuidado que você tem que prestar muita atenção aí na hora que a sua planta começa a florir? Adubação, sim. Mesmo com a morangueiro florindo, é necessário que você ofereça uma nutrição adequada, sobretudo nesse processo, quando a planta está gastando muito energia. A planta vai ter uma sobrecarga aí de energia quando ela começa a florir. E caso não haja a nutrição adequada, acontece isso aqui, ó. Olha isso. Isso foi causado por outro problema, isso foi a chuva. Deixa eu tirar aqui e vou mostrar a vocês, ó. Vou pegar essa florzinha, olha a diferença, veja que ela está preta, ó. Aqui houve o abortamento da flor, ela não vai mais florir de jeito nenhum. E olha a diferença de uma flor sadia. Ela fica bem branquinha e amarela. Aqui ainda vai ser polinizada para se transformar em um fruto como esse daqui, ó. Ou como esse daqui que já está mais desenvolvido. Quando acontece isso aqui, ó, perca total, não tem como mais recuperar. Isso é causado também por falta de nutrientes, sobretudo aí o cálcio, o potássio, que é um dos principais nutrientes que necessita aí para a formação do fruto do morangueiro. E também caiu água aqui, ó, água da chuva, e acabou abortando. Aqui é inevitável, porque a gente está num ambiente aberto, hora ou outra vai acontecer de cair água. E para evitar também que você perca a florzinha por causa da água, cuidado na hora de fazer a rega. Nunca regue apontando diretamente para a florzinha. Na verdade, não regue nas folhas da planta. A rega tem que ser feita no solo, diretamente aqui no vaso. Evite estar molhando as folhas do morangueiro. A rega nas folhas você vai fazer a cada 10, 20 dias só para tirar sujeira, poeira das folhas ou algum insetozinho, certo? Aí você faz essa rega como uma forma de manutenção aqui da planta, mas evite estar regando diretamente nas folhas, pode cair aqui na florzinha e acontecer isso, o abortamento. Aí vai ter uma perca total da sua produção de morango e você não sabe o porquê. E também se você mantém a planta aqui em um local que não é tão ventilado, acaba prejudicando a polinização. A polinização também é feita através do vento, mas sobretudo das abelhas. Para isso, mantenha a planta que floresça sempre, como por exemplo aqui o manjericão. Olha só, o manjericão vai atrair abelhas e essas abelhas vai fazer a polinização. Se não houver a polinização, vai acontecer isso como eu mostrei para vocês. Acabei perdendo aqui a florzinha, ó. A florzinha vai abortar também, certo? Olha aqui. Ela vai abortar, vai ficar assim, ó, pretinha, se não houver a polinização. E para que haja a polinização correta do morangueiro, é necessário que você tenha mais de uma planta. Se você tiver só uma planta, pode acontecer isso com maior frequência. Não haver a troca de pólen, a troca genética. A florzinha acaba morrendo também e não vai formar o fruto. Não adianta começar a florir e não seguir aí a floração e assim você perde a produção. Você não vai chegar aqui nesse momento. Olha só que lindo, ó. Olha o tanto de moranguinho, ó, produzindo aqui de forma constante, produz o ano inteiro. Aqui, ó, também já perdeu uma florzinha aqui, ó. Mas é normal, às vezes acontece de perder uma florzinha ou outra, ó. Mais uma florzinha abortada, ó. Veja, ela ficou preta, ó. Já são duas florzinhas que eu mostrei aqui a vocês. E aqui a gente está cuidando bem da planta. Tem a luminosidade adequada, pelo menos 3 horas. Se não tiver, acaba prejudicando aqui o desenvolvimento do morangueiro. Tem que estar em um ambiente bem ventilado. Rega constante na planta, não pode faltar água de jeito nenhum. Se houver água, se houver, melhor dizendo, a falta de água, vai acontecer aqui o abortamento também. Não pode faltar água nesse processo da produção do morangueiro. Mantenha a planta sempre úmida, o solo da planta sempre úmida. Porque se faltar água nesse solo, a planta vai começar a secar e a florzinha vai ser abortada. Por isso que é recomendado que você faça pelo menos uma rega diária e use aqui, ó, a camada de proteção. Essa camada morta que mantém o solo úmido por mais tempo. A gente regou pela manhãzinha e está bem quente aqui no Nordeste. E olha isso, ó. O solo ainda está bem úmido. Por quê? Porque a gente está usando essa camada morta. Protege aqui o solo dos raios solares e assim a planta fica úmida por mais tempo e num ambiente adequado aqui para estar produzindo. Olha que maravilha. E também essa camada vai servir de proteção contra alguns tipos de praga
E à medida que ela vai se decompondo, serve de adubação. Se você quer que o seu morangueiro esteja florindo sempre, adubação a cada 30 dias é indispensável. Use esterco de boi, uns de minhoca, composto orgânico, farinha de osso, torta de mamona. Você vai usar pelo menos uns 5 adubos diferentes para que a planta esteja bem, com a nutrição adequada e chegue aí à fase da produção. Agora, se o seu morangueiro está produzindo apenas mudas e ele nunca floriu, possa ser que a espécie de morango que você tem aí não é adaptada ao seu clima, sobretudo se você mora numa região mais quente. Nesse caso, você vai ter que comprar planta que seja adaptada ao clima quente. Vou estar aqui recomendando 2 espécies aqui, que é a diamante, uma das melhores, e também a aromas. A diamante, ela produz mais, e a aromas, que é no caso essas daqui, ela tem a maior resistência contra pragas e doenças e também produz o ano inteiro. Produz excelentes morangos, olha só que maravilha. A produção aqui é o ano inteiro. Lógico, vai chegar o período aí do inverno, acaba reduzindo um pouquinho a produtividade, devido às questões que eu falei aqui para vocês do abortamento de flores, água constante aqui nas folhas, isso acaba reduzindo. Agora, se você tiver um ambiente controlado, um ambiente que apare a água da chuva, que não deixe cair diretamente nas folhas, vai continuar a produção de forma constante. E você, o que é que você faz para que a sua planta segure a floração e não venha perder a produtividade? Lembrando, polinização, adubação, rega, poda das folhas e também é indispensável que você faça aqui a poda dos estolões. Não deixe a planta produzir estolão. Não deixe a planta produzir o estolão se a sua intenção for produzir o fruto. Porque o estolão é uma forma que a planta encontrou de estar propagando a espécie, que é por meio do fruto e também aqui dos estolões por divisão de torceira. Se você deixar a planta propagar aqui através do estolão, por que ela vai produzir fruto? Porque ela vai produzir uma florzinha. Ela para aí a produção de flores e, consequentemente, você não vai ter a produção de frutos. Corte os estolões. Se você quer produzir mudas, deixe uma planta para produzir mudas e outras para produzir frutos. E assim você vai ter um maior controle. Se não houver esse controle, a planta pode chegar até produzir mudas e também os frutos. Só que o fruto vai ficar bem pequenininho, o fruto vai ficar defeituoso, as mudas não vão ser de qualidade. Aí acaba prejudicando toda a cadeia dos seus morangueiros. Você vai ter mudas fracas, vai ter frutos ruins, frutos não doces, frutos defeituosos. Tenha esse cuidado que você vai chegar aí à fase da produção do seu morangueiro e vai ter uma excelente produtividade. Tamanho do vaso, sim, é de suma importância para que haja a floração correta do morangueiro. Se você planta em um vaso muito pequeno, a planta fica num ambiente muito limitante e isso acaba reduzindo a absorção dos nutrientes, a raiz não se desenvolve e reflete diretamente na qualidade de vida da planta. A saúde fica deteriorada e, consequentemente, a sua planta sofre para que haja aí a floração e sofre até mesmo para se manter viva. Cuidado no recipiente que você vai plantar. É possível plantar até mesmo numa garrafa PET. Olha ali, ó, aquela plantinha ali, está numa garrafa PET e olha a diferença dessa para essa outra aqui, ó. Veja o tamanho. As duas são irmãs. E mesmo assim, essa daqui está bem mais desenvolvida, já produziu mais de 100 frutos. Aquela ali produziu cerca de 10 frutos. Veja a diferença. Ela está em um recipiente que não é adequado para o cultivo de morango. Aí acaba sofrendo. Ali eu deixo só mais como um teste para estar fazendo um vídeo aqui mostrando para vocês, exemplificando. 20 centímetros de profundidade e 20 centímetros de boca. Esse é o tamanho mínimo necessário aí para estar produzindo morango. Você vai plantar apenas uma planta em um vaso desse tamanho. Se você quer plantar mais de uma planta, tem que ser um vaso acima aí de 30 litros. Aí sim, você pode cultivar sem nenhum medo. Seguindo todas essas dicas, eu tenho certeza que você vai chegar aí à fase da produção. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você quer aprender um adubo caseiro para seu morangueiro produzir constantemente, nesse vídeo aqui eu ensino o passo a passo de como fazer um adubo caseiro riquíssimo. Nos vemos neste vídeo e vamos cultivar para a nossa vida melhorar. Valeu e até o próximo.